Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e o tema do vídeo de hoje é desistência voluntária e arrependimento eficaz. São os dois institutos que estão, você pode entrar aí no site do Planalto, no artigo 15 do Código Penal, trata desses dois institutos, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos ao caput do artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Essa é a redação do artigo 15 que fala, na primeira parte de desistência voluntária, da segunda parte do mesmo artigo, fala sobre arrependimento eficaz. Primeiramente, vamos falar sobre a desistência voluntária, que é a primeira espécie da tentativa abandonada. O agente, por manifestação exclusiva do seu querer, desiste de prosseguir na execução da conduta criminosa. Trata-se da situação onde os atos executórios ainda não se esgotaram. O agente voluntariamente abandona seu dolo inicial, por isso pode-se dizer que a desistência voluntária, estamos diante de um dolo abandonado. Muito interessante essa palavra, dolo abandonado. Se vocês lembrarem lá no conceito de tentativa, que é quando um crime não se consome por circunstâncias alheias à vontade do agente, a tentativa tem um dolo, né? O sujeito quer que aquilo aconteça, mas acontece algumas circunstâncias alheias à vontade dele, aquilo não acontece. Já na desistência voluntária, é o contrário, né? Como aquela fórmula de Franklin. Enquanto na tentativa o agente quer prosseguir, mas não pode, na desistência voluntária o agente pode prosseguir, mas não quer. A tentativa está no artigo 14, né? Repito, né? O agente quer, mas ele não pode, por circunstâncias alheias à sua vontade. Já na desistência voluntária, como a fórmula de Franklin fala, o agente pode. Ele está nos atos lá de execução, ele pode executar, só que ele não quer, ele desiste voluntariamente. Importante frisar que desistir voluntariamente não significa desistir espontaneamente, tá, pessoal? Vou dar um exemplo. João pega uma arma e dá dois tiros no José. Um tiro pega no ombro, outro pega na perna, José cai no chão. E a esposa de João começa a falar, João, não faça isso, não faça isso. E ele desiste de praticar aquela conduta delituosa. Então não precisa ser espontâneo. Você viu que sofreu a interferência da esposa dele, né? Basta que ele desista voluntariamente, não precisa ser espontaneamente. Você vê que ele sofreu a interferência da esposa. Contudo, a esposa não foi lá e pegou na mão dele e segurou a arma, que aí João teria que responder por tentativa. Não, ele desistiu voluntariamente. Esse é um exemplo, né? Então, não precisa ser espontânea a desistência, basta ser voluntária, mesmo que tenha interferência de terceiros. Mas aí você me pergunta quais são os requisitos da desistência voluntária. Primeiramente, o primeiro requisito da desistência voluntária é que o agente ele está no início ali da execução. Se vocês lembrarem do vídeo do Iter Criminis, né, que é os caminhos do crime, existe a fase que o agente começa a idealizar o crime, que é a fase de idealização, né, de cogitação, que é chamada na doutrina. Existe a fase que o agente começa a preparar, que é chamado de preparação, que ele vai buscar os materiais, os mecanismos para que ele consiga praticar o crime, e existe a fase da execução, que essa é a fase que a gente está tratando aqui. Na desistência voluntária, o primeiro requisito é que o agente dá início à execução. O segundo requisito, também importante, é que, por circunstâncias inerentes à vontade do agente, ou seja, o abandono do dolo inicial de consumação desse ato executório de maneira voluntária, tá, pessoal? O legislador, como eu falei anterior, se contenta com a voluntariedade da desistência, não precisa ser espontânea. Isso significa que não
Desnatura a desistência voluntária se o agente sofrer influência subjetiva externa, ainda que de alguém. Como eu citei no exemplo, né? A esposa de João falou: João, não faça isso, não mate José. Ele vai e desiste. Uma desistência voluntária, não precisa ser espontânea. A partir do momento que eu tenho todos esses requisitos e a não execução é inerente do querer do agente, a gente tem a desistência voluntária. E quais as consequências da desistência voluntária? Bom, as consequências da desistência voluntária, o artigo 15, ele diz que a punição do agente será de acordo com os atos já praticados. Se típicos. Vamos lá. Enfim, o agente responde pelos atos já praticados. Vamos dar um exemplo, porque senão a gente fica repetindo aqui as coisas como se fosse um papagaio. João, com a intenção de matar, desfere 2 facadas em José. É um outro exemplo, tá, pessoal? Mas abandona a sua intenção de matar, deixando José. Ele dá uma facada no braço, uma outra no ombro, e ele abandona. O que ele vai responder? Ele vai responder por tentativa? Não. Se ele desistiu, foi uma desistência voluntária, ele desistiu de matar José, ele podia ter dado um golpe fatal, mas não, ele abandona. Por isso que fala que é tentativa abandonada, né? Ele vai responder só pelas lesões. Se for lesão leve, ou grave ou gravíssima, pelo nível de lesão ele vai responder, lesão corporal, né? João não será punido por tentativa de homicídio, e sim pelo crime de lesão. Lesão corporal, de natureza leve, ou de natureza grave, ou de natureza gravíssima, tá, pessoal? Por quê? Porque João abandonou o dolo de consumar o homicídio, o dolo inicial. Tem um outro exemplo também que é bom. João, com a intenção, que é o do furto, né? Com a intenção de furtar, ele entra na casa de José. Quando ele coloca a mão na televisão, ele fala: não vou fazer isso. Desistência voluntária. Ele vai responder por furto? Não, ele não vai ser punido. Ele poderá ser punido por invasão de privacidade, né? Invasão de domicílio. Que invasão de privacidade? Invasão de domicílio. Ele vai responder por invasão de domicílio e não por furto. Por quê? Porque ele entrou na casa de José. Quando ele coloca a mão na televisão, ele fala: não, eu não vou furtar essa televisão. Desistência voluntária. Então ele desiste do procedimento delituoso, da conduta criminosa, que seria o furto, e ele não vai responder por furto, vai responder por invasão de domicílio. Percebe-se, pessoal, que na desistência voluntária o agente abandona a execução do crime quando ainda lhe sobra, do ponto de vista objetivo, uma margem de ação. Agora a gente vai falar sobre arrependimento eficaz. Não há margem no arrependimento eficaz, não há margem alguma, porque o processo de execução está encerrado. É esse que a gente vai falar agora. Previsto também no artigo 15, né? Na segunda parte, quando ele fala aqui, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. O arrependimento eficaz, também chamado de arrependimento ativo, que é a segunda espécie de tentativa abandonada. O arrependimento eficaz ocorre quando os atos executórios já foram esgotados. Todos os atos de execução já foram esgotados, já foram praticados. Porém, um agente decidindo recuar na atividade delituosa desenvolve nova conduta com o objetivo de impedir a produção do evento, a consumação. Diante disso, concluímos que o arrependimento eficaz, diferentemente da desistência voluntária, pressupõe o esgotamento dos atos executórios, os atos de execução. E só tem cabimento nos crimes materiais, nos quais o tipo penal exige a ocorrência do resultado naturalístico para a consumação. Nos tipos penais, por exemplo,
não tem cabimento arrependimento eficaz em crime formal ou em crime de mera conduta. O arrependimento eficaz é característico dos crimes materiais. Bom, pessoal, o arrependimento eficaz, ele deve ser voluntário e, obviamente, como o próprio nome já diz, ele deve ser eficaz. Como anuncia o artigo 15 na segunda parte, né? Quando ele fala assim, o agente que voluntariamente desistir de prosseguir na execução, desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Quando eu digo que o arrependimento deve ser eficaz, significa que a atuação do agente tem que ser capaz de evitar a produção do resultado naturalístico. Porque senão o arrependimento vai ser ineficaz. Ou seja, o agente se arrepende, procura evitar o resultado, mas não consegue impedir a consumação. Será punido normalmente, com a pena concomitante. Eu vou dar um exemplo, pessoal, do arrependimento ineficaz. É aquele exemplo clássico do veneno, né? João quer matar José, coloca veneno no seu café. E aí José começa a passar mal, ele dá um antídoto, porque ele se arrepende do que fez e dá um antídoto para salvar José. O arrependimento eficaz, salvou José. Agora vamos supor que não salvasse José. Ele desse o antídoto, mas era tarde demais, ele já estava envenenado e morresse. Vai responder por homicídio qualificado por veneno, tá, pessoal? Agora, vai ter um atenuante na pena dele, né? Porque ele teve o arrependimento de fato, ele fez de tudo para salvar José, pode ter um atenuante na pena, mas não vai enquadrar no instituto arrependimento eficaz, porque o próprio nome já fala, o arrependimento tem que ser eficaz, tem que ter eficiência no arrependimento, né? E a gente só arrepende do que a gente já fez. Por isso que, diferentemente da desistência voluntária, no arrependimento eficaz, o sujeito já esgotou os modos preparatórios, que lá no intercrime, né, a execução, ele já esgotou todo o ato preparatório, que ele vai tentar é impedir o resultado no arrependimento eficaz. Por exemplo, ele dá 2 tiros em José, se arrepende, José está caído lá no chão, ainda vivo, ele já teve um arrependimento, leva José para o hospital. E José sobrevive. Ele vai responder por tentativa? Não. Ele vai responder só pelos atos praticados, que é lesão corporal. Aí vai fazer uma análise se é uma lesão leve, grave ou gravíssima. Tá? Esse é o arrependimento, é o requisito referente ao arrependimento eficaz. Bom, pessoal, algumas doutrinas vai falar que vai ter uma teoria, né? Não é algumas doutrinas, vai ter uma teoria que fala que a tentativa desaparece no arrependimento eficaz por conta da atipicidade. Já tem uma outra teoria que explica que estamos diante de uma extinção de punibilidade, né? No caso que eu citei, João dá veneno para José com a intenção de matá-lo, coloca no café. José bebe aquele café, começa a passar mal, João se arrepende. Percebe que ele já esgotou as possibilidades de execução? Se ele deixasse, ia para a consumação. Só que ele se arrepende e dá um antídoto para José, como eu citei. E ele salva José. Ele vai responder por lesão, né, corporal e não por tentativa. Porque ele evitou o resultado diante de um arrependimento eficaz. Tem um outro exemplo também. João desfere 5 tiros em José com a intenção de matá-lo. Mas após os disparos, ele erra 2 tiros, acerta um na perna, outro no braço. Depois disso ele se arrepende de forma voluntária e conduz a vítima até o hospital. Como eu já citei esse exemplo aqui, eu estou só reforçando para a gente estudar junto. Ele vai responder, pessoal, por tentativa de homicídio? Não. O atirador vai responder, como fala o código, aqui o artigo 15, né? Ele fala o seguinte, só responderá pelos atos já praticados. Tá bom? E para encerrar esse vídeo, pessoal,
Qual a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz? Primeiro a gente vai lembrar da desistência voluntária. Na desistência voluntária, existe a voluntariedade do agente, ocorre durante a execução, o agente abandona seu intuito, seu objetivo, antes de esgotar os atos preparatórios, e o crime não se consome por circunstâncias inerentes à vontade do agente. Olha como é diferente de tentativa, né? Na tentativa, o crime não se consome por circunstâncias alheias ao agente, contra a vontade do agente. Já na desistência voluntária, o crime não se consome por circunstâncias inerentes à vontade do agente, né? Já no arrependimento eficaz, ocorre após a execução. Todos os atos executórios já foram realizados. Aí o sujeito se arrepende. Essa é a diferença de arrependimento voluntário e desistência voluntária. Arrependimento eficaz e desistência voluntária. Está na execução. No arrependimento eficaz, ocorre após a execução. O sujeito já esgotou as possibilidades de execução. O agente esgota os atos executórios, os atos de execução no arrependimento eficaz. E consegue impedir o resultado, entendeu? Então, a diferença, pessoal, na desistência voluntária, o agente abandona a execução do crime quando ainda lhe sobra, do ponto de vista objetivo, uma margem de ação. No arrependimento eficaz, não há margem alguma, porque o processo de execução já está encerrado. E o agente atua, então, para evitar que sobrevenha o resultado. Tá bom? Essa é a diferença de desistência voluntária e arrependimento eficaz. E no próximo vídeo a gente vai falar de arrependimento posterior. Tá bom? Que é o arrependimento depois da consumação de um crime. A gente já não vai trabalhar mais nessa parte de execução que está na... atos executórios, que está dentro do intercrimes, né? No arrependimento posterior a gente vai trabalhar com um crime já consumado e o arrependimento posterior, que é um outro instituto, tá bom, pessoal? Aqui a gente vai finalizar aqui o vídeo sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz, que faz parte do artigo 15, não deixa de ser um artigo 15 comentado. Muito obrigado.